E aí, fiel, salve, salve. É o seguinte, vocês viram, né, o que rolou lá no Parque São Jorge no dia de ontem. A fiel invadiu lá, foi pra cima, cobrou, protestou de forma pacífica e vocês sabem como funciona, né? A cobrança ela faz parte e principalmente quando o time ele tá aí numa situação difícil, complicada, como tá o Corinthians e principalmente ali na gestão. Mas o que me pegou de verdade foi o que eu separei aqui um trecho desse vídeo da imprensa esportiva, principalmente ali o canal ESPN, já deixo os créditos aqui, vou deixar o link na descrição, eles falando aí sobre essa atitude dos Gaviões, da torcida organizada do Corinthians, algo que não é comum. A gente sabe que normalmente os jornalistas vêm de pau nas organizadas, critica, fala mal, porém dessa vez parece que foi diferente. Então fica comigo até o final desse vídeo aí, eu separei aqui alguns trechos para você ver junto comigo, vamos reagir aqui junto a essa atitude inesperada dos jornalistas falando da atitude das organizadas do Corinthians ao invadir o Parque São Jorge no dia de ontem. Mas antes de eu soltar aqui o vídeo, já se inscreve aí no canal, caso você não seja inscrito, ativa o sino, deixa o seu like e o seu comentário, ele é sempre bem-vindo aqui pra gente debater nos comentários, beleza? Agora sim, vamos lá para o vídeo. A nossa ideia aqui é fiscalizar e pedir uma melhoria para o nosso Esporte Clube Paulista, é isso. Osmar Stabile explicou como foi a reunião com os torcedores e tentou apaziguar os ânimos. Hoje eles vieram para conversar, né? Colocaram as reivindicações do que eles querem. Quem quer ser presidente do Corinthians tem que saber que essas coisas acontecem normalmente e a gente tem que atender. A segurança nós estamos reforçando no CT da base, para que nenhum empresário entre lá no CT da base, porque nós não podemos mais aceitar empresário no CT da base. Todas as negociações do CT da base serão feitas no Parque São Jorge, com testemunha dos jurídicos. Nós falamos em nós. Corinthians é nós precisamos trabalhar juntos, nós precisamos, se precisar cobrar, cobre. Se eu fizer alguma coisa de errado, eu prefiro que vocês cobrem, não é que eu mando, não é nada disso, mas tem que cobrar. E se eu fizer alguma coisa que vocês gostem, por favor, elogiem. Presidente interino do Corinthians, Osmar Stabile fica no cargo até pelo menos 9 de agosto, quando será realizada a Assembleia dos Sócios aqui no clube, que votará se o presidente anterior, Augusto Melo, que está afastado, sofrerá processo de impeachment. Valeu, Vladimir Bianchini, trazendo todas as informações. Olha, o negócio é sério no Corinthians, mas às vezes me dá vontade de dar risada com algumas coisas. O Osmar Stabile vim dizer que vai colocar segurança para impedir que empresário entre no CT, para mim isso parece uma piada. Como se o empresário, para fazer alguma negociação, precisasse entrar no CT. Ele fica pulando o muro, assim, se esgueirando pelo muro, fica atrás da moita. Ali fica, ô jogador, vem cá, atrás da moita, chamando ali para fecha o contratinho aqui. Fala sério, é uma piada, né? Assim, essa declaração me assusta porque dá a sensação, espero estar enganado, mas dá a sensação de que ele não sabe como funcionam as coisas. Pois é. Né? Agora, até agora, tudo que chegou de informação, não vandalizaram nada, não depredaram nada, não agrediram ninguém e mesmo os sócios puderam continuar entrando e saindo do clube, né? A informação era essa, mesmo durante essa ocupação. Mesmo com aquela corrente ali, aquele negócio... Sim, mas o acesso não é por aí, né? Mas o acesso via para pedestres. Para pedestre, então... Porque ali é para passar carro. Então os sócios, inclusive houve parte da manifestação era para abrir os olhos dos sócios, porque os sócios que participam disso tudo. Isso posto, considerando todas essas situações aqui que falei, eu sou totalmente favorável. Totalmente favorável, eu nem tenho usado o termo invasão, tenho usado o termo mais ocupação. Exato. Porque foi lá e ocupou, para dizer, o clube pertence à torcida. Eu gostei. Reforma do estatuto, participação de todos na eleição. Porque tem um negócio que assim, todos os clubes sociais do Brasil, então não estou pegando os que são SAF, tá? Todos os clubes sociais, até os bem administrados, como o Flamengo e o Palmeiras, que são bem administrados hoje, é meia dúzia ali do conselho e da diretoria, que daí dá pouco mais, dá umas 3, 4 mil pessoas ali, entre conselheiro e olhe lá, que decidem o futuro, às vezes até menos, né? Às vezes é só o conselho mesmo, né? Nem sócios do clube, que decidem o futuro de um clube de futebol que mexe com a paixão de milhões de pessoas e mexe com o emprego, com a situação econômica de milhares de pessoas. Porque um Corinthians em crise é ruim para muita gente que vive do Corinthians, assim, de comerciante, ambulante,
Por exemplo, a eliminação precoce do Corinthians nas competições continentais vai fazer que o Corinthians jogue menos jogos decisivos em casa. Se o Corinthians é eliminado da Copa do Brasil também pelo Palmeiras, menos jogo decisivo ainda. O comerciante ali em torno lá em Itaquera, lá em torno do estádio, o comerciante que vive disso, um cara que às vezes nem é ligado oficialmente ao Corinthians, né? Ele é só um cara que vive daquilo. Ele é prejudicado. Então, muita gente é prejudicada. Meia dúzia decidindo o futuro de milhões, do coração de milhões e da vida econômica de milhares. Essa meia dúzia, muitas vezes o torcedor meio que aceita numa situação de confiança de assim, ó, vocês estão fazendo, faz direito a vocês estão nos representando vocês bem. Estão nos representando. Não é o caso do Corinthians e de vários clubes do Brasil. Exatamente. Então tem que chegar lá e falar assim, não, quem manda aqui, o que diferencia o Corinthians, o Palmeiras, o Flamengo e qualquer gigante do futebol brasileiro do Nacional aqui da Barra Funda, aqui do lado, é ter milhões de torcedores. É ter uma torcida enorme. Porque se o Corinthians não tiver torcida, se o Palmeiras não tiver torcida, o Flamengo não tiver torcida, quem vai querer patrocinar esse time? Quem vai querer ajudar a bancar um estádio, como a W Torre fez para o Palmeiras, se você não tem um time de futebol que vai levar torcedores? Se o Palmeiras tivesse média de público de 500 torcedores, não ia fazer sentido fazer aquele estádio todo. No caso, para a W Torre, está fazendo muito sentido por causa dos shows, né? Então, mas ela precisa também do outro estádio. Futebol. Mas precisa, e a base daquilo tudo só existia porque já existia um estádio, porque o time já tinha torcida. Aqui, né, Abel, no 360, muitas vezes a gente fala de torcida organizada e, infelizmente, falando de atos de violência. Sim. E quando a gente tem um movimento como esse, a gente também precisa noticiar da maneira certa. E, para mim, concordo com o Bira, é injusto chamar isso de invasão. É uma ocupação, é o torcedor mostrando o seu devido lugar no clube da maneira correta, sem violência e com pautas, porque poderia ser um movimento só para protestar, para xingar, para manifestar descontentamento, mas o torcedor levou pautas efetivas, propostas de melhoria e, como você falou, todas fazem sentido. Reformar o estatuto. Você me conhece, desculpa te interromper rapidamente, você me conhece, tenho muitas restrições, já critiquei várias vezes várias torcidas organizadas. Esse movimento, do jeito que está até agora, eu estou vendo com bons olhos. Totalmente. E é muito diferente do que aconteceu no sábado, que é ali o Augusto Melo entrando, tentando dar carteirada, tentando voltar para o poder, sentar na cadeira do Osmar Stabile. O outro não podia ir nem no banheiro. Aquela história que o Osmar Stabile mandou um policial sentar na cadeira. Senta aqui enquanto eu vou ao toalete. Isso é uma coisa... Porque o Augusto quer sentar nessa cadeira. Aquilo ali foi um papelão, uma coisa patética. Isso aí é um movimento político de torcida que todo clube no Brasil deveria ter. Torcida fiscalizando, cumprindo o seu papel. Sim. E mostrando de quem é o clube. O clube é do torcedor. E ainda mais um clube popular como o do Corinthians, que se define como o time do povo, o torcedor tem de participar e ter voz ativa. E para mim a principal pauta é a democratização do Corinthians. O sócio de um clube grande como o Corinthians precisa ter voto. Não é só ir recorrer a sócio quando a coisa está ruim para fazer promoção de ingresso ou porque está precisando de dinheiro. É o sócio ter voz. Porque a única chance do Corinthians se salvar, do Corinthians sair desse buraco, de sair do endividamento, é essa. Não é virando SAF, não é tentando achar um novo nome no meio dessa política do Corinthians, é a democratização completa. Todos os clubes que se democratizaram no Brasil saíram melhores. O Bahia, aconteceu isso antes de virar SAF, então não entregou à toa. Foi todo um movimento lá para que o sócio tivesse voz. O Fortaleza, a mesma coisa. Também aconteceu no Internacional. Então, se acontecer no Corinthians... Internacional, se eu não estiver falando uma bobagem, talvez seja o mais democrático. Sim, é o mais democrático. Todo mundo vota. É o maior, o sócio-torcedor vota. E no caso do Corinthians, uma coisa que acho que fez parte ali da tomada de decisão por parte dos torcedores tá bom, o Augusto Melo saiu, entrou o Osmar Stabile por um mandato ali meio tampão
até uma nova eleição, mas que pode até perdurar, dependendo de como for, pode até perdurar até o final do mandato, que seria mais 1 ano e meio. Seria o final do ano que vem. Existe até essa possibilidade lá dentro, se fala disso. Só que daí vem o Omar Stabile, as primeiras medidas que foi assim, então vai sair a diretoria do Augusto Melo e vai entrar uma nova diretoria, que é uma diretoria ali de intervenção, né? E daí já começa a colocar dirigente lá, você fala... Sim, tá na não, cara ele já que... começa a irritar já o começa torcedor, por quê? Porque já começa a colocar nomes... que já passaram por lá. Exato. E que não mostraram bom serviço. Claramente são nomes da velha política corintiana. É isso. De uma política que colocou o clube nessa situação. É isso. E vai mudar o que com isso? Por isso que o torcedor tem de se mobilizar. O torcedor está cansado disso. Não, e tem de se mobilizar para chegar nesse ponto. Porque, e até a cobertura da imprensa também precisa ser mais madura em relação a isso, Abel. Porque é diferenciar o que é ato de vandalismo, o que é violência, de movimento pacífico e movimento político da torcida. Porque noticiar isso como invasão coloca no mesmo balaio do que aconteceu no sábado com Augusto Melo. E aí eu pergunto, o torcedor do Corinthians prefere que o clube seja invadido, entre aspas, pela torcida, por movimentos de torcedores, ou pela tropa do Augusto Melo, ou pela trupe de André Sanches e companhia? É claro que assim, aqui não é o termômetro perfeito, tá? Mas ontem à tarde eu estava aqui na redação quando aconteceu essa invasão, até falei com vários corintianos, até porque eu sabia que ia estar no programa hoje, até para sentir um pouco... Não tinha um que estava discordando do que aconteceu. Não, mas não tinha um. Não tem como discordar. E aí, ali não foi um movimento só da Gaviões, foi uma união de torcidas organizadas para fazer isso. E, repito, se todo clube tivesse essa mobilização e se a torcida do Corinthians tivesse se mobilizado dessa forma antes ou conseguido ter esse tipo de entrada, e entrada que eu digo queremos ter voz, o Corinthians não estaria nessa situação, porque os clubes chegam a isso, se tornam esses feudos, porque o torcedor também desanima ou ninguém corre atrás e precisamos aplaudir, reverenciar o movimento da torcida corintiana, porque pode ter sido um marco histórico, um marco de democratização. E o presidente Osmar Stabile, ele teve de assumir um compromisso com a torcida. E agora que seja cobrado por isso. Vai reformar o estatuto? Que ele tenha um mandato tampão, mas que ele seja o cara que vai dar esse pontapé inicial para transformar o Corinthians numa potência como deveria ser, numa potência democrática, que ouça e dê voz aos torcedores. O que é mais incômodo para muito torcedor, e nesse caso, no caso do corintiano, está aflorado, está no máximo, mas vários clubes passam por isso, é que... O dirigente de futebol, muitas vezes, ele é uma falta de vergonha na cara de fazer as coisas que é absurda, é imensa. Então, assim, certas medidas que são claramente políticas, que claramente não são as melhores para o futuro do clube, mas por quê? Porque é o interesse mesquinho, pequeno ali da política do clube. E política de clube tem interesses absurdamente mesquinhos, pequenininhos ali. Às vezes é o cara que só tá querendo... Sem contar quando não tem... Não tô acusando ninguém. Mas assim, às vezes... Mas isso acontece em vários clubes. Sem contar quando o cara tá lá dentro... para benefício próprio. Sim. Porque às vezes ganhar com negociação, isso acontece. Às vezes o cara tá lá para ganhar com negociação, para ganhar comissão, ou porque daí ele tá numa situação mais facilitada que o clube contrata a empresa dele para ser fornecedora de alguma coisa, né? Então, ou então, às vezes é só pela vaidade. Eu vou contar uma história até quando eu... Muitas vezes. Essa história eu acho bizarra, eu sempre lembro dela, porque para mim é o maior símbolo de mesquinharia de política de clube. Em 2005 eu trabalhei como setorista do Palmeiras. Né? E 2005 ou 2006, eu trabalhei em 2005 e 2006, eu não lembro isso quando é que foi. E era a gestão do Della Mônica, do Afonso Della Mônica, o presidente do Palmeiras. Então, eu me lembro quando saiu ali, teve uma mudança de diretoria nova ali, eu me lembro que eu cheguei, olhei a relação de diretores do Palmeiras e tinha um diretor de vôlei. Diretor de vôlei, eu falei, eu não lembro o Palmeiras ter vôlei. O Palmeiras teve vôlei, teve time de vôlei, jogou Superliga lá nos anos 90, mas tinha um time de vôlei, porque basquete o Palmeiras já tinha time principal e até hoje tem time na base, né? Eu me lembro que eu perguntei o Roberto Friso, no caso, que era o diretor administrativo, que foi candidato à presidência do Palmeiras várias vezes. Eu perguntei, o Palmeiras tem time de vôlei? Ou tem um departamento de vôlei ali com base? Ele falou, não. Eu falei, então por que tem um departamento de vôlei aqui com dirigente? Não, é que a gente, assim, na hora de negociar a eleição, a gente precisava
precisava dar um cargo pro cara. O cara ia trazer uns votos. Então, eles inventaram um departamento simplesmente que não existia. Pra dar um cargo. Pra dar um cargo. Porque a única coisa do cara era poder dizer, eu sou o dirigente do Palmeiras. Diretor porque de ele não tinha vôlei. nada. Isso, eu tô falando isso daí faz 20 anos, acontece tá? muito na nossa política nacional, hein? Exato, isso faz 20 anos. Isso aí não é só num clube de futebol, Isso não. faz 20 anos, eu não tô querendo dizer E que há o Palmeiras... cargo pra agradar os outros. É brincadeira. Isso faz 20 anos, eu não tô querendo dizer que o Palmeiras hoje tenha isso. Tá? É só um exemplo do Palmeiras de 20 anos atrás, que foi um Palmeiras que era uma vida política do Palmeiras que quase afundou o clube, como o Corinthians está quase afundando agora. Né? O Palmeiras também estava destruído, né, em determinado momento. Então você vê como a mesquinharia de política de clube é. Então, o Omar sabe, ele chega e já começa a botar os amiguinhos dele lá como dirigente, ou o aliado do sei lá o quê. O cara que era dirigente do Augusto Melo, que depois saiu, que depois agora quer voltar, sei lá o quê. Aí o torcedor fica olhando assim, mas mudou pra quê? Só pra gente completar esse assunto, gostaria de ouvir Eugênio Leal. Qual a sua análise, sua visão, sua opinião sobre o que está acontecendo no Corinthians? Na base do que foi dito pelos companheiros, eu concordo, né, com o movimento popular tentando interferir na bagunça feita pelos dirigentes históricos, clássicos, né, de terno e gravata. Porém, a imagem que viralizou ontem, né, que nós já vimos aí, da dita invasão, ela transmite uma sensação para quem está vendo de violência, de agressividade, porque você vê dezenas de pessoas correndo e passando por um portão, quase que sem resistência, né? A impressão que se dá ali é que... Essa imagem aí, né? Que os caras já estavam meio que combinados. Não, quando chegar o pessoal, vocês abrem correndo o portão, porque não houve resistência, não chegou a ser uma invasão. Porque quando veio o pessoal correndo, eles abriram. E aí entra todo mundo correndo, parecia que ia quebrar tudo e tal... E, na verdade, não. Mas aí começaram a andar lá. Aí eles começam a parar e tal. E entrou, foi fácil, né? O que a gente faz agora? Eu acho que essa imagem que viralizou, que estava em todas as redes ontem, todo mundo vendo, sugere que era um movimento violento, um movimento agressivo. Um movimento... Mas isso não vai muito também do estereótipo de organizado? Você já olha... é organizada, vai ter violência. Não, é pela imagem em si. Os caras entram correndo e teoricamente, forçam um portão e entram e... Você não tem a sequência da imagem, mas a cena é uma cena que assusta. Caramba, os caras vão entrar e vão quebrar tudo. Você está com o pé atrás ainda? Não, eu só acho que é esse tipo de coisa que tem que ser evitado. Se você quer um movimento dito pacífico, com bases democráticas para reformular o clube, você tem que fazê-lo com uma percepção pública geral de que ele é um movimento pacífico. Porque, sim, há uma questão que envolve torcidas organizadas da sua violência, que não é de hoje, é de muito e muito tempo. Concordo, eu entendo. Então, quando você chega e você. aborda dessa forma, vou invadir, sai todo mundo correndo, vou invadir... Você transmite o quê? Pô, os caras vão quebrar tudo, vão bater em todo mundo. Mas eu tô com o Brenner. Como a galera do Augusto Melo entrou no sábado? Não foi dessa forma. Não, mas um erro não justifica o outro. Não, mas... Se é que... Mas eu acho que vocês podem fazer um manifesto. Você não precisa nem invadir. Você pode chegar ali e conversar e tal. Mas não teve nenhum ato de violência. Nenhum funcionário foi agredido. Mas a imagem que se transmite com aquela correria, todo mundo passando por cima, Eugênio, entrando, é uma imagem de que pode haver violência ali. E isso não faz bem para o movimento que se pretende democrático. Mas, assim, parte dessa imagem que se tem... a gente fica com essa sensação de violência da imagem, muito também por causa de um preconceito nosso de achar que tudo que a organizada vai fazer vai ser violência. E daí eu estou muito com o que o Brenner falou. O nosso papel até como imprensa é começar também a ter uma postura um pouco mais madura na hora de fazer a cobertura e deixar claro certas coisas, como, no final das contas, a matéria até mostra, não aconteceu nada. Não aconteceu nada, mas o que viraliza hoje em dia, né, Mas a gente vai se acostumando. O que a pessoa vê e muitas vezes enxerga é só essa imagem, que é o que vende. A imagem fala mais do que 1000 palavras. Então, a maioria das pessoas... Tem que olhar o conteúdo inteiro, ver o que aconteceu. A gente olha o conteúdo, Abel. A gente olha. O grande público é a imagem de 3 segundos. Mas aí tá errado, né? Tá errado, mas aí você não pode ter um julgamento se você não analisou o que aconteceu. E convenhamos, tem muito... E olha, eu tenho certeza que tem muito torcedor de outros clubes que quando olhou aqui fala assim, podia acontecer no meu clube também. Se sentiu representado. Podia acontecer no meu clube, entendeu? Tem torcedor que certamente assim... E ó, tem muito clube que tá mal também das pernas aí, como diretoria fazendo um monte de... Seria legal... Ficou olhando e falei, meu Deus, hein? Seria legal se fosse uma abordagem diferente. E aí, Fiel, o que vocês acharam aí dessa atitude das organizadas ontem do Corinthians invadindo lá o Parque São Jorge? Eu acredito, você como corintiano,
deve sim estar apoiando, porque se a própria imprensa esportiva, que normalmente o papel dela é criticar as organizadas, e dessa vez eles estão elogiando, estão apoiando a atitude, eu acredito que você, como corintiano, também deve ter apoiado, né? Como o próprio Alê falou, não se trata de gestão, não se trata de torcida, não se trata de A, B ou C, não se trata de ninguém, se trata do Corinthians. O corintiano tem que se unir para o bem do Esporte Clube Corinthians Paulista, independente de quem esteja à frente do trabalho, independente de quem esteja ali no comando, nós queremos o bem do Corinthians. Não estamos aqui brigando por presidente A, por gestão A, B ou C. Nós queremos o bem do Corinthians. É isso que a gente quer para o nosso time de coração. A gente ama o Corinthians, a gente vive o Corinthians e a gente quer ver o Corinthians sim bem da melhor forma possível, porque não é possível que a gente todos os dias, o corintiano, ele não tenha aí um dia de paz. Todos os dias, sempre uma notícia ruim, sempre alguma coisa que venha a ser motivo de meme na internet, motivo de chacota, e a gente já não aguenta mais, tá cansado, tá desanimador, e isso tem afetado dentro de campo. A gente tem visto um Corinthians apático, um Corinthians morto dentro de campo. Muita gente fala que não, que o time tá blindado, que não sei o que, mas não, a gente vê o resultado dentro de campo. O Corinthians ele não tem rendido como a gente gostaria de ver. E isso tem impactado, inclusive, na torcida no estádio. Eu vou em todos os jogos na Arena, eu tô lá em todos os jogos na Arena. E pra fora eu vou em alguns quando eu posso, quando a condição financeira dá. Mas na Arena ali eu vou em todos os jogos. E mesmo ali na Arena, a gente tem visto a torcida não com a mesma intensidade como a gente normalmente vê nos estádios. Até a torcida tá um pouco ali meio que desanimada, porque realmente tá desgastante, tá complicada a situação. Então a gente quer ver sim uma solução e é o momento da revolução. Chegou o momento é agora. Se tiver que dar baixa em todo mundo, e quando eu falo dar baixa é arrancar todo o mal pela raiz, lá do Parque São Jorge, arranca todo mundo, manda todo mundo embora, traz todo mundo novo. Não importa que o clube venha começar do zero, mas a gente não pode aceitar a situação do jeito que tá. E se for verdade mesmo o que foi falado ontem, e eu acredito que seja, porque senão a torcida não teria tido essa atitude do Osmar Stabile, ele tá trazendo pessoas aí da gestão anterior. Meus amigos, isso aí não pode acontecer de maneira nenhuma. De maneira nenhuma, renovação e transparência pode voltar ao comando do Corinthians. Em hipótese alguma. E esse estatuto aí, ele tem que mudar realmente. Tem que mudar. O sócio torcedor, ele tem que ter direito a votar sim. O Corinthians não pode ser comandado por um grupo de meia dúzia de gato pingado que só querem poder e não querem o bem do Corinthians. Porque o que esses caras querem é só poder, eles querem aparecer. Eu até vi uma entrevista, não sei quem foi que eu vi falando ontem, onde já se viu um clube que deve quase 3 bilhões de pessoas e tem vários caras ali buscando à frente para comandar esse clube com uma dívida de quase 3 bilhões. Quem em sã consciência quer assumir um clube que deve quase 3 bilhões? Uma pessoa em sã consciência fala assim, eu não quero essa bomba para mim, isso aí é uma bomba. Mas a gente sabe que o Corinthians não é uma bomba. O Corinthians, ele é uma instituição poderosa. O Corinthians ele pode muito mais do que isso. Por isso que os caras querem assumir, os caras querem poder. Porque se realmente fosse uma bomba, então ninguém queria assumir, todo mundo ia passar para outro. Não quero, fica para você aí, toma a presidência você aí. Mas os caras sabem que não é assim, os caras sabem que o Corinthians é uma potência, por isso que querem assumir. E o interesse deles não é tirar o Corinthians dessa situação. O interesse deles é simplesmente se promover em cima do nome Corinthians. Essa é a realidade. Mas enfim, eu trouxe esse trecho aqui porque eu fiquei realmente surpreendido aí com a atitude, né, a reação dos jornalistas, e gostaria de compartilhar com vocês.
O que você achou, eu não sei. Deixa nos comentários a sua opinião. Ela é sempre bem-vinda. E é isso. Eu vou ficando por aqui. Qualquer novidade, eu trago de volta pro canal aqui, Fiel do Bando. Tamo junto, até o próximo vídeo e vai Corinthians!